ele mesmo deu uns para. Qual é o primeiro que diz aí? Apóstolos. Outros para? Profetas. Outros para? Outros para? E o último? Doutores ou mestres. Em uma versão fala doutores, em outra versão fala mestres. E aí finaliza o versículo, ele deu isso para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, em algumas versões, em outras diz para a edificação dos santos. Esse texto de Efésios 4:11, ele fala dos 5 ministérios que Deus deu para a edificação da igreja. Esses 5 ministérios, eles fazem parte do conjunto de pessoas que forma a igreja. E aí, cada um é chamado para exercer um desses 5. E esse conjunto, ele completa o trabalho de edificação da obra de Deus. Agora, o que eu quero avaliar com vocês aqui? Eu quero que você pare um pouquinho para pensar qual desses 5 ministérios você acredita que você flui mais. Preste atenção aqui, eu vou dizer uma coisa. Todo mundo, todo cristão, precisa ter um pouquinho de cada um, tá? Todo mundo precisa ter um pouquinho de cada um. Mas existe um que você flui mais. Vou explicar aqui rapidinho cada um dos 5, tá certo? E aí você vai avaliar depois, falar assim, eu acredito que eu fluo mais, eu consigo me desenvolver mais nesse. Ok? Estão preparados aqui? Tudo bem, Elaine? Então, vamos lá. Qual é o primeiro dos 5 ministérios que diz aí? O que faz o ministério do apóstolo? O ministério do apóstolo é aquele ministério desbravador para planejar o avanço da igreja, crescimento da igreja, multiplicação de líderes, ganhar a cidade, ganhar as cidades, expandir para outras regiões, edificar abrindo novas igrejas. O apóstolo tem aquela visão estratégica para o avanço do reino de Deus. Segundo, qual é o segundo aí, gente? Profeta. O que é o ministério do profeta? O ministério do profeta, ele é manifesto trazendo a revelação de Deus para conserto de coisas que precisam ser acertadas na vida das pessoas, conserto e conserto e exortação e edificação. Uma pessoa, ela está num momento de grande turbulência na vida, está passando por momentos muito cheio de dificuldade, e aí Deus usa alguém literalmente para falar com aquela pessoa de modo que aquela pessoa sinta-se encorajada, edificada. Então o profeta, ele bate ali, certeiro, pá. Depois do ministério do profeta, tem qual é o outro ministério? Evangelista. O que é o evangelista? O evangelista é aquele que para na padaria para tomar um cafezinho e ele ganha o padeiro, ele ganha o balconista e ganha o outro que estava na fila. Aonde ele conversa, ele consegue falar de Jesus facilmente, ele fala fácil. Fácil, fácil, fácil. Ele alcança desde os mais humildes até os doutores. Ele consegue falar facinho de Jesus e entrar no coração das pessoas. Esse é o evangelista. Depois do evangelista tem Esse é aquele que tira o carrapicho das ovelhas. Tem uma paciência com gente difícil, diga ai, ai, ai. Ele vai atrás e as pessoas vai lá. E meu Deus do céu, o pastor é aquele que ele tem uma preocupação grande com os indivíduos. Ele tem uma paciência assim, grandona, diga aleluia. Ele se preocupa demais com as pessoas, quer trazer todo mundo ali, cuidar de todo mundo. Esse é o chamado para aquele que é o ministério daquele que tem o chamado para pastor. E o quinto ministério qual é? E aí, meu querido, gostando desse conteúdo
Poderoso, é isso aí. Eu quero ver você avançar, crescer, expandindo em todas as áreas da sua vida, viu? Tem um recado muito importante para você agora. Ó, dia 2 de novembro nós vamos estar realizando a nossa Conlisul, Conferência Liderança de Sucesso. Você sabe que essa é uma conferência de treinamento e capacitação, mentoria para pastores e líderes que querem avançar, experimentar crescimento na sua vida e no seu ministério. E para essa edição da Conlisul, nós vamos ter o pastor Abe Uber aqui ministrando algo especial, o apóstolo Joel Pereira. E eu vou estar também fazendo parte desse time para trazer uma mensagem que vai abençoar poderosamente a sua vida. Se você quiser participar, clica no link que está aqui embaixo. Mas é para você que quer crescer. Se não quer crescer, não clica não, esse negócio não é para você, viu? Então bora nessa, arrebentar a boca do balão. Conlisul 2022. Espero você aqui. Que é o Ministério do Mestre? O Ministério do Mestre é aquele que é bom para ensinar, a pessoa consegue trazer de maneira, sistematizar tudo, organizadinho, explicar nos mínimos detalhes, conhece profundamente sobre alguns assuntos, busca aprender disso para detalhadamente ensinar. Então, a pessoa que tem um chamado de mestre, ela procura aprofundar muito nas escrituras e ela ter conhecimento detalhado de cada ensinamento. Deu para eu explicar rápido e de maneira básica aqui os 5 ministérios funcionando na igreja. Preste atenção que quando eu digo dos 5 ministérios, isso não é um título, não é um cargo, mas sim um encargo. É algo que a gente faz e não um carimbo que eu recebo. Quantos estão entendendo aqui? Então, como é algo que não é o cargo, mas sim um encargo, algo que eu faço, então, quando eu falo do ministério do apóstolo, não é que o cara é um apóstolo, fulano é um apóstolo. Não, não é isso. É que ele exerce um chamado que tem essas funções. O pastor, o fulano é um pastor. Não, ele tem esse chamado que é e assim por diante. Deu para vocês entenderem? Gente, o que é a riqueza do corpo de Cristo? É ver cada um fluindo no dom que Deus lhe deu, de maneira em que o corpo seja edificado, de que a igreja avance. É maravilhoso um pastor olhar para a igreja e ele ver, olha, na igreja nós temos pessoas fluindo nos 5 ministérios, pessoas que fluem no ministério de mestre, pessoas que fluem no ministério de evangelista, pessoas que fluem no ministério de pastor, de profeta e de apóstolo. Quando a igreja tem essa composição dos 5 ministérios fluindo, cara, é algo muito saudável e muito bom. Muito bom. Então, quando você olha Efésios 4:11, os 5 ministérios, e você identifica, olha, todo mundo tem um pouquinho de todos, vou bater sempre nessa tecla, mas tem um que a gente flui mais. Quando você sabe aquele que você flui mais, isso significa que você pode trabalhar de maneira mais intencional nesse chamado que você acredita que você flui mais. Dê o melhor que você pode naquilo que você acredita que Deus te chamou, de maneira mais específica. E o ouro do ouro é quando você consegue multiplicar aquilo que você tem como chamado em outras pessoas. Porque Deus deu os 5 ministérios para o aperfeiçoamento, a edificação do corpo de Cristo. Então você começa a fluir ali, e outras pessoas, elas vão ser despertadas através de você. Amém, gente? Então já que você já sabe, vamos crescer nisso daí, tá bom?